Quero dizer, como governador do Estado de São Paulo, que a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena aos 645 municípios do Estado de São Paulo. Eu fiquei muito, assim, amedrontada mesmo por ter vários casos na família, do meu filho ter asma, minha mãe ter feito tratamento de câncer. A minha situação não está muito boa não, porque minha filha está de quarentena. As vendas caíram muito e foi uma demissão mesmo. Eu e mais uma menina foi demissão. E morar sozinha é uma coisa delicada nesse momento, né? Porque a minha casa sempre foi cheia de amigos, né? Meus amigos, por eu morar sozinha, sempre tiveram muita liberdade de vir aqui em casa, tomar uma cerveja, ficar aqui. Então eu tô produzindo muito, porque eu só estou cercada de coisas que me fazem bem. Eu tenho minha família, que é minha casa, os meus gatos, e eu sou uma pessoa canceriana, então pra mim isso é muito suficiente, tá me deixando extremamente confortável. Agora a turma tá conhecendo a nossa cozinha, né, que foi um item que a gente sempre quis levar pro público, né. O título desse episódio é uma alusão a uma das expressões favoritas para se começar a contar uma história, talvez a mais simbólica delas. Era uma vez. Soa até como um alerta. Presta atenção aqui que eu vou te contar alguma coisa. Num desses paralelos em que a vida e a arte se encontram toda hora, os efeitos da pandemia do novo coronavírus na nossa rotina, com o isolamento social forçado pela quarentena, parecem coisa da literatura ou do cinema. Era uma vez uma época em que a gente não podia sair de casa sem máscara, que precisava dar um jeito de trabalhar de casa, que ficava semanas ou meses sem ver os próprios pais, filhos, outros familiares, amigos, colegas de trabalho, que tinha que se virar nos 30 para pagar as contas com a perda de renda, que não dava mais para cumprimentar alguém com um abraço ou um beijo, nem um aperto de mão. Uma época em que o futebol parou, a novela parou, em que a gente passou a estar em um show apenas com um celular na mão. É fácil ir longe nessa lista. E eu não duvido que você aí tem mais itens para adicionar na sua relação de coisas que mudaram a partir desse novo normal. Era uma vez na quarentena, uma contação de histórias que só é possível com personagens de verdade, esses que a gente ouve por aqui. Eu sou o Bruno Moreira e esse é o assunto do 28º episódio do Além da Capa, que tá de volta. Ali pouco depois de metade de março, depois da edição 27, eu disse aqui no feed que o programa faria uma pausa forçada porque a quarentena estava batendo na nossa porta. Na redação do Liberal, a nossa rotina virou do avesso, cada um trabalhando da sua casa. Levou um tempo para a gente acertar a mão nesse modelo e não teve como tocar o podcast nesse formato. O nosso feed seguiu abastecido com mais de 40 entrevistas com especialistas de vários ramos sobre os reflexos do coronavírus nas áreas de competência de cada um deles. Eu também estive de férias por alguns dias nesse período, mas agora, resetados, nós voltamos a tocar o barco do Além da Capa com quarentena e tudo. Como o estúdio é minha casa e a casa de quem eu estou conversando, pode sobrar algum barulho de carro passando, um latido de cachorro do vizinho, mas nesse contexto, eu acho que fazer vista grossa é bem aceitável. Esse episódio é fruto do trabalho do repórter André Rossi. Como explicado logo no começo, a gente está aqui hoje para contar algumas histórias que o André colheu nesses últimos dias com moradores de Americana, de Nova Odessa e de Santa Bárbara do Oeste. A quarentena aqui no estado de São Paulo está chegando na semana em que completa 50 dias e depois fatalmente vai passar de 2 meses em virtude do anúncio que foi feito pelo governador João Dória nessa sexta-feira, dia 8. O isolamento forçado vai pelo menos até dia 31 desse mês, diante dos números de casos e mortes em função da Covid-19, que ainda não estabilizaram no estado. Pelo contrário, permanecem em ritmo de crescimento. Já foi tempo suficiente até agora para a produção de várias histórias pessoais de relação com esses dias
completamente fora da caixinha que tem determinado praticamente tudo que a gente tem feito nessas últimas semanas. E é sobre isso que eu converso com o André. André, nessa reportagem sobre histórias da quarentena aqui nas cidades da região, especialmente Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, você encontra personagens variados com contextos variados sobre o que faz deles personagens nesse período. Explica um pouco de como você foi atrás, qual é o ponto de partida, como peneirar essas histórias e construir esses relatos que você captou em uma reportagem, conseguindo construir um fio entre elas, mesmo que todos eles não se conheçam, não tenham uma relação que chame a atenção, que facilite uma conexão prévia, né? Só a partir da sua reportagem, da sua apuração mesmo. O primeiro desafio da pauta era encontrar histórias interessantes, porque assim, parte da premissa de que a gente quer mostrar como que a quarentena afetou o dia a dia das pessoas, né? E no final das contas, todo mundo foi afetado de alguma forma por isso. Então, em primeiro momento, a gente estava tentando buscar histórias que soassem um pouco mais interessantes ou que tivessem algum elemento que chamasse a atenção. Um dos personas que a gente conseguiu é a Wellen da Silva, né, que é a auxiliar de enfermagem lá do Hospital Estadual de Sumaré. Com isso, a gente acabou sendo remanejado para as 2 UTIs, que são 2 UTIs que tem lá, né? Uhum. Uma UTI própria do Covid e tem a UTI que é de cirurgias, que mantém, né, tendo as outras emergências, né? E que foi diagnosticada com coronavírus. A gente só chegou até ela meio que por coincidência, na verdade. No começo da quarentena, a gente recebeu uma mensagem da mãe dela, a Adenilda, que também foi entrevistada para a matéria, comentando sobre como ia ser difícil esse período para eles, né? Porque a filha ia ter que se separar dos filhos, né, dos netinhos que iam ficar com ela, justamente por trabalhar no hospital e ter esse contato direto aí com pessoas que podiam ter a doença. Mas, graças a Deus, meus netos não teve contato com ela, nem eu, nem meu esposo, porque aquilo que eu falei, nós estamos desde quando ela começou a trabalhar no UTI do Corona, que nós já ficamos isoladas dela. Hoje está fazendo 51 dias que a gente está isolada dela, né? Quando o João Colossali, né, que é o editor executivo, passou essa pauta, começando a peneirar lá alguns personagens, a gente lembrou dessa história e entrei em contato com ela para perguntar como que estava isso, né, como que a filha estava no trabalho, e fui surpreendido com a informação de que ela tinha sido, infelizmente, diagnosticada com a doença. Quando que ela foi diagnosticada com coronavírus? Então, vai fazer 14 dias, agora dia 10 desse mês. No domingo mesmo, né? Isso. E desde antes disso, os filhos dela já estavam com você? Sim, por já conta estava disso? com nós. Há 50 dias atrás, quando ela começou a aparecer os primeiros casos, né? Ela não estava ainda no UTI, né? E aí ela já quis que a gente já ficasse isolada, né? Porque eu faço tratamento de câncer de mama, minha sogra tem 81 anos, o meu filho também é grupo de risco, o meu esposo, enfim. Ela achou melhor ficar isolada a gente já, né? E aí quando começou a coisa a pegar mesmo lá no hospital, fizeram o convite para ela estar trabalhando no UTI. A vigilância de Nova Odessa está, assim, ligando para ela, fazendo as orientações que tem que ser feitas, né? E meu genro ficou com ela durante o tempo todo, só que graças a Deus ele fez o exame, que ele trabalha na Honda, ele fez o exame, deu negativo, ele foi para minha casa, já faz 4 dias que ele está na minha casa. Vale a observação de que a Wellen trabalha no Hospital Estadual de Sumaré, mas mora em Nova Odessa, assim como a mãe dela, a Adenilda, que a gente está ouvindo agora. Felizmente, até no caso dela, os sintomas foram leves. Ela está conseguindo passar por esse período. Inclusive, no domingo, quando a matéria do impresso é publicada, é o último dia da quarentena para ela, e ela vai poder retomar os trabalhos na terça-feira lá no hospital e assim
vai conseguir rever a família também. E com isso, eu já estava isolada em casa, eu fiquei mais isolada ainda, né? Porque meu marido estava comigo e, graças a Deus, ele coletou o exame e não deu, né? Positivo, porque ele já estava separado de cama, né? Ele já estava usando outro banheiro e eu, né? Graças a Deus, aqui em casa a gente conseguiu fazer essa separação, né? Então, com isso, ele não se infectou, só eu mesma mantive isolada. Desde o dia 20 de março eu não vejo meus filhos, né? E foi aniversário da sua filha agora, né? Foi ontem. Eu ainda chorei, que fica, né, sem ver ela, né? A gente fica emocionado, né, com tudo que tá passando. Ela mesma, tadinha, ela chorou bastante, né? Que a criança não entende, né? Não sabe por que a mãe tá longe. Então, além de estar sofrendo muito, porque eles pedem muito, a mãe quer ir muito para casa, o que acontece? A escola deu muita atividade para eles, né? Então, o meu netinho não está conseguindo associar muito, ficar em casa, longe da mãe, ele não está... Nós percebemos que ele teve uma baixa nas tarefas, está sem vontade, a menina está muito irritada, muito chorona, coisas que ela não era, entendeu? Até a Wellen explica, na verdade, que como ela teve sintomas muito leves, a tendência é de que ela consiga rever a família aí em breve por conta da carga viral, né? Ela comenta que a partir desse momento ela não transmitiria mais a doença. Eles vão ter alguns dias a mais aí, né? Não vai ser automaticamente que ela vai rever a família, mas ela está feliz que é um momento em que vai conseguir eventualmente rever a família até mais rápido do que talvez não tivesse contraído a doença, né? Já que antes ficava sempre naquela expectativa de que está trabalhando, pode fazer um teste hoje e não ter a doença, mas no dia seguinte, no momento seguinte, acabar se expondo e sendo contaminada no ambiente de trabalho. Assim, eu penso assim, né? Os meus filhos, graças a Deus, estão seguros em casa. Eu penso em dar o cuidado para os que estão lá, porque realmente tem muita gente. Então, a gente tem que tentar cuidar desses que estão lá, porque os profissionais já estão exaustos, entendeu? A gente está cansado, porque muitos profissionais estão afastados. Então, quanto mais estiver afastado, mais os que estão lá vão ter que trabalhar. E é exaustivo, né? A gente fica com a cabeça bem estressados, né? Tem vários outros fatores que essa pandemia acaba ocasionando, né? Essa é uma história que é determinada por uma atividade profissional, né? Todo o impacto em volta dessa família é por conta do ambiente em que a Wellen trabalha, por estar relacionada a um ambiente hospitalar. Isso causa mais preocupação, mais receio em quem está em volta. Mas para muitos outros personagens, inclusive entre esses que você ouviu, a questão do trabalho, a rotina de trabalho foi um impacto também, especialmente pela adaptação ao home office. Que histórias em torno disso você conta pra gente, André? Tem duas histórias legais que mostram, de pontos de vista meio diferentes, o impacto de estar trabalhando em casa, né? Oi, Chay, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Obrigado por topar a entrevista, viu? Imagina. Eu conversei com a Shane Vaz Martins, que é gerente de marketing numa agência publicitária aqui de Americana, né? E que começou a quarentena tentando seguir aqueles preceitos, né? Vamos dizer assim, você está trabalhando de casa, mas você vai ter um ambiente certinho para o trabalho, vai conseguir concentrar as suas atividades lá, mas acaba que no fim do dia não é tão simples assim, né? Porque por ser atendimento, você tem que conversar com o cliente, passar as informações para a equipe, quando a equipe cria, você volta para o cliente, e tudo isso de uma forma distante, principalmente da equipe, é mais delicado, né? Então, reunião online, a gente tem uma ferramenta para conversar sobre os clientes durante o dia, e, enfim, tudo isso, assim, foi totalmente mudado. E eu senti que no primeiro mês, ainda a gente estava pegando no tranco, mas agora tivemos um balanço aí do começo. Entendemos a mecânica, né? Vai errando e acertando até que você entende como que é para fazer. Então, acho que no geral agora a gente já se encaixou bem.
a gente imaginava que seria rápido, por exemplo, né? Quando o governador decretou, ele colocou datas mais curtas, né? E depois ficou prorrogando. Então, no começo, todo mundo estava com a data final já como se fosse o fim. E aí, quando as coisas prorrogavam, a gente mudava tudo. Então, fazer post, parar de chamar o pessoal para ir no bar, começar a divulgar delivery, enfim, mudou tudo. Por mais que você esteja no escritório, né, quando você está trabalhando, seja o mesmo ambiente, ainda tem outras pessoas, né, tem toda uma dinâmica diferente e acaba sendo melhor do que simplesmente sentar em um cômodo na sua casa e ficar o dia todo ali, né? Então ela teve que ir se adaptando a isso e encontrando novos locais para dar uma mudada de vez em quando no ambiente. E na minha casa eu acabei fazendo coisas assim, por exemplo, no ano passado eu comprei uma rede. Eu já não aguentava mais, já trabalhei em todos os lugares da casa. Já trabalhei em pé na cozinha, porque teve uma hora que eu já estava cansada de ficar sentada, e às vezes eu venho aqui no balcão, coloco o notebook aqui, aí eu vou no sofá, aí eu tenho um escritorinho aqui certinho, com mesa, cadeira, tudo do escritório, aí eu vou lá no outro dia, aí tem um dia que eu nem entro lá, trabalho em outros lugares, aí coloquei uma rede no quintalzinho do apartamento lá no fundo, às vezes deito lá na rede e vou fazendo coisas lá. Então, assim, eu comecei também a fazer coisas que eu nem me preocupava, né? Tipo, eu batia muita perna, ficava pouco em casa. E agora virou o jogo, né? Já comprei papel de parede, comprei taça para tomar um vinho mais gostoso, comprei rede para ficar mais confortável. Eu comecei a olhar para coisas que não era meu hábito. E até você comentou isso de cada hora estar trabalhando em uma parte da casa. É até um pouco diferente do que a gente vê aí de orientações de como sobreviver à quarentena em home office, né? Quer dizer, você tem um espaço na casa que vai trabalhar, e aí você só trabalha nele e tal, e isso pra você não funcionou, teve que rodar aí o ambiente. Nossa, chega uma hora que você não quer... Nossa, é muito complicado. No começo, né, claro, foi tudo tipo... Arrumei lá, o escritório já estava certinho, aí coloquei o notebook, aí passou a primeira semana eu percebi, porque na agência eu trabalho num Mac grandão. Aí eu trouxe o notebook já pensando nisso, falei, eu não vou levar o Mac porque eu vou ficar presa num lugar só, vou levar o MacBook porque aí eu fico mais tranquila. Aí notei que a tela pequena, para o serviço que eu faço impulsionamento de redes sociais e o painel do Facebook Ads, ele é muito grande. Aí voltei na agência na semana seguinte, meu chefe correu lá abrir para mim, peguei um monitor para acoplar com o MacBook. E aí fui indo, mas de repente eu falei, nossa, eu olhava para aquele escritório todo dia, aquilo, aí eu peguei um dia, vim pra sala com o computador, e quando vi, tinha terminado o trabalho aqui na sala. Aí no dia seguinte eu trouxe o notebook aqui na cozinha, fui fazer um café e de olho nas coisas, né, nos clientes. Aí terminei o café e fui tomando ele aqui no balcão. Aí percebi que fiquei em pé, ficou assim, tipo, saiu daquela coisa de sentada, morta pra ele. E assim foi indo. Então, tipo, pelo contrário, se eu ficasse só lá e tal, o único lugar que eu não fui, que eu não trabalhei, foi no meu quarto, minha TV fica lá no quarto, então com certeza, se eu sentar na cama e ligar a TV, aí eu vou dispersar, então eu fico incômodo que não tem nada, põe uma musiquinha pra tocar e vou indo. Às vezes eu vou na sacada, sento lá um pouquinho também. Isso tem ajudado, essa disciplina de ficar só num ambiente corporativo e me organizar nessa parte, acho que seria pior. E a Nicole tem um outro contexto também, né? De ter encontrado um ambiente benéfico ou uma saída benéfica por esse caminho tortuoso de ter que se forçar a ficar em casa, né? No caso da Nicole é um pouco diferente, porque ela é uma artista visual aqui de Americana, né? E estava muito acostumada a produzir as suas obras pela cidade, vamos dizer assim, né? A maior parte do dia dela se passava fora de casa, ou no trabalho, ou na faculdade, e ela sempre produzia com pequenos sketchbooks e material mais fácil de carregar, né? Então, qualquer lugar que ela estava, ela conseguia trabalhar. Agora, né, com a quarentena, ela começou a produzir dentro do próprio quarto, e aí conseguiu experimentar com algumas superfícies, né, algumas tinturas que antes ela não tinha esse acesso tão fácil por estar aí na correria do dia a dia.
E ninguém tá totalmente confortável na situação que a gente tá vivendo. Essa é a Nicole Ramos de Souza, que assina suas obras como Nicolice. Mas eu não posso reclamar de como isso está me afetando no meu lado artístico, porque é aqui no meu quarto que tem o meu mundo e é onde eu consigo colocar as coisas que me inspiram. Então eu tô produzindo muito, porque eu só estou cercada de coisas que me fazem bem. Eu tenho minha família aqui na minha casa, os meus gatos, e eu sou uma pessoa canceriana, então pra mim isso é muito suficiente, tá me deixando extremamente confortável pra produzir muito e pra explorar várias coisas. Tô pintando outras superfícies, brincando com texturas, com tintas, com coisas que eu nunca tive oportunidade de fazer antes. Então eu tô feliz que eu tô sabendo aproveitar esse tempo de maneira muito adequada. Tenho que agradecer, tem muita gente que tá falando que não tá produtiva e eu tô muito produtiva, tô muito orgulhosa. E para quem perdeu uma colocação de trabalho nessa fase de isolamento, de pandemia, que ainda em algumas atividades, em alguns ramos, seja permitido que o comerciante, que o empresário continue ativo, seguindo algumas adaptações, como é o caso do ramo alimentício, ainda assim você encontrou histórias de quem teve inicialmente o impacto da perda de emprego e, num segundo momento, o descobrimento de um novo espaço de atividade semelhante ao que ele fazia anteriormente, quando a gente fala da área alimentícia, mas com um foco bastante diferente, né? Pois é, a gente tem a história do Helder Mateucci, que era auxiliar de cozinha em uma hamburgueria aqui de Americana e por conta da crise econômica agravada aí pela situação da pandemia, ele acabou perdendo o emprego. E aí, nesse período, né, a realocação é meio complicado, porque está todo mundo ou demitindo ou segurando, né? Como que você chegou até essa alternativa de fazer o próprio delivery, né? Como que foi isso? Olha, foi da necessidade mesmo, né? Assim, eu já, por estar trabalhando na cozinha, já é meio normal ter um plano de talvez começar seu próprio negócio e tal, mas eu não tinha um plano nem definido, digamos, e nem para tão rápido. Mas diante da crise e também de ter apertado muito, eu sou amigo deles, né, dos dois donos, então eu sabia bem a situação financeira e tudo mais. Então, diante da crise, a gente teve até que fazer um acordo e tudo mais, e aí eu sabia que eu não ia ter metade da renda que eu tinha. Foi aí que veio a sacada, a ideia de começar a operar com um sistema só de delivery. A alternativa que ele encontrou, né, foi bolar um novo projeto com a namorada, a Carolina Zério, que também trabalhava vendendo semijoias de forma autônoma aqui na região e teve os rendimentos obviamente afetados, né, porque não é um serviço essencial, as pessoas estão em isolamento, então não tem mais como comercializar da mesma forma. Então os dois decidiram começar um negócio de entrega de POC. Ela é uma comida havaiana. Então, normalmente os restaurantes que preparam eles são restaurantes de comida japonesa, porque trabalha com peixe cru, com o mesmo tipo de arroz e tal. Então, não é algo que eu gostava, que eu já tinha um interesse, mas não é algo que eu já fazia. E daí se mostrou mais viável nesse momento para você começar, né? Sim, me mostrou mais viável porque não tem aqui, né? Aqui a gente não tem nenhum restaurante, nenhum lugar que faça somente isso. E a facilidade de não ter um investimento alto, de ser coisas mais simples de trabalhar até, e que eu conseguisse operar de uma cozinha em qualquer lugar sem precisar de um restaurante. Uma alternativa um pouco dentro do que o Helder já trabalhava, algo que a Carolina tinha interesse, e agora vai ser um novo momento para eles, e dentro da realidade, né, eles estão bem pés no chão de que isso é uma forma deles conseguirem pagar as contas. Ninguém está esperando deslanchar ou algo naquela linha de que a crise gera novas oportunidades. Não, o objetivo de fato é encontrar um meio de continuar tendo sua renda, de continuar tendo como arcar com as suas despesas. Olha, a gente não tinha, né, um delivery assim como um meio ali de arrecadação nossa, né? A gente trabalhava mais com a venda dentro da casa mesmo, né?
Esse é o Ellison Figueiredo Filho, ele é proprietário do John Go Irish Pub em Americana e conversou com o André sobre um outro viés no mesmo campo alimentício, esse em que a gente ouviu há pouco o exemplo do Elder. Tido como um espaço noturno, ele procurou adaptar o seu cardápio para conseguir adotar o sistema delivery e manter a casa funcionando. Aí entra num ramo um pouco diferente, né? São, aí do ponto de vista do empregador, né? Tinha lá o seu negócio que acho que 90% das pessoas que pensam no John Go, de fato, pensam em uma balada, em uma casa de show. E no começo eles até realmente fecharam as portas, estavam esperando aquela primeira quarentena passar, aí chegou, o Dória prorrogou a quarentena no estado e eles perceberam que não era uma coisa que ia passar tão rápido, né? Aí com essa quarentena a gente foi obrigado a buscar recursos e até embalagens assim mais próprias para o nosso tipo de refeição, né? A gente conseguiu encontrar uma que nos atendia e conseguimos colocar para delivery 80% do nosso cardápio. Então o Ellison conta que foi até uma coisa interessante desse período, de que surgiu um novo público interessado em culinária, mas que nunca tinha ido lá. Que muita gente via o John Go ali como uma balada, né, casa de show. Muita gente não conhecia, tanto é que pessoas ligam, eu sabia que tinha uma cozinha, né? A gente acabou levando nossa cozinha para pessoas que não iam lá por achar um lugar mais de jovem, né? Um lugar de balada, né? Então tá sendo legal isso aí pra gente. Então, pessoas de diferente idade aí, que não frequentavam o John Go por algum motivo, por ser casado também, por ter família, filhos pequenos, estão conhecendo nossa cozinha e estão elogiando bastante. Essa alternativa para casas noturnas foi algo que não só o John Go adotou, o pessoal da Dolores também, que é uma casa noturna ali no limite entre Americana e Santa Bárbara. A gente ficou de conversar com eles, acabou que não deu para entrar na matéria, né, por conta aí dos prazos para fechamento, mas também nessa mesma alternativa, né, casas noturnas que serviam comidas, né, que não era a primeira opção, o que você pensa quando fala de tal lugar, que encontraram no delivery uma opção para continuar tendo rendimento. Você traz nessa reportagem, André, esse gancho, essa mostra de exemplos de quem conseguiu criar ambientes que permitissem as suas atividades, a sua rotina, ainda que adaptada, para que ela continuasse acontecendo, né? Mas tem um outro viés, um pano de fundo também, de que a ansiedade aparenta ter tomado conta nessa última semana. A gente vê pelos índices de isolamento social que aqui na região ficaram abaixo de 50% em praticamente todos os dias da última semana, no período útil, né, de segunda a sexta-feira. Esse aspecto também de lidar com a incerteza, a duração, você, ainda que informalmente, também conversou com alguns desses personagens, desses moradores aqui da região do Polo Têxtil que você traz nesse trabalho? Eu acho que existe uma percepção, pelo menos entre essas pessoas que a gente conversou, de que não é algo que vai passar rápido, que mesmo que chegue no dia 31 de maio, né, ou na segunda-feira, após a quarentena, o Dória comece a reabrir a economia, não é algo que vai ser imediato, né? O próprio Ellison do John Go imagina que ele só vai voltar a fazer shows na casa em 2021. Né, que é impensável você imaginar que pessoas vão se reunir em um ambiente fechado, né, como aquele pub, daqui 2 meses, por exemplo. Eles estão trabalhando com um cenário de temor, de que não vai ser da noite para o dia que tudo vai voltar, entre aspas, a ser normal de novo. Né? Também o próprio casal, né, o Elder e a Carolina, estão cientes de que essa experiência que eles vão fazer com o delivery, com o POC, é algo que pode dar certo, eles estão ansiosos, mas também que existe uma incerteza, né, de que se vai realmente vingar, se as pessoas vão aderir. E, de forma geral, todo mundo fica um pouco sem saber exatamente o que vem pela frente, né? A certeza de que serão dias difíceis, meses difíceis, que não vai ter uma solução rápida, e
a forma de lidar com isso é trabalhar dentro de rotinas, continuar criando soluções e testando um pouco o que dá certo, o que deixa a pessoa até mais tranquila, porque existe todo um estresse, insegurança de estar em isolamento, né? Até a própria Shane fala um pouco sobre isso, né? De que demorou para criar e se acostumar com essa nova rotina. Ela era uma pessoa muito ligada aos pais, né? Todo dia depois do expediente parava na casa deles, né? Conversava, e agora só vê quando vai entregar alguma coisa de mercado, por exemplo, que comprou, que eles não puderam sair, né? Rapidinho, sem contato nem nada. Então, todo mundo é um pouco ansioso e na expectativa do que serão esses próximos dias. Até porque você conversou com eles antes da entrevista coletiva que o governador João Dória concedeu nesta sexta, dia 8. Teremos que prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio. Poderia até haver uma ideia de que talvez a quarentena tivesse uma pausa ou enxergassem uma data não tão distante como o dia 31, mas ainda assim, mesmo que acabasse a quarentena, por exemplo, nessa sexta, a partir de segunda-feira, eles já estão trabalhando com a ideia de que demoraria um tempo para voltar, né? Sim. Ninguém estava, mesmo com a perspectiva de que talvez algumas cidades fossem retomar o comércio, né? O entendimento é de que a nossa região aqui já não estaria entre essas cidades, né? O Liberal publicou algumas reportagens mostrando que a tendência é de que a RMC, região metropolitana de Campinas, não estivesse entre as primeiras cidades liberadas, e acabou que chegou na coletiva, Dória não liberou nenhuma, né? Quarentena prorrogada para todo mundo. Então já havia essa consciência, pelo menos entre as pessoas que a gente conversou, de que não seria uma retomada imediata e que vamos ter que ter paciência, vamos ter que continuar nos adaptando a essa nova realidade que não parece mudar tão cedo. Para a gente também, inclusive, né? Primeira vez que a gente tem um podcast 100% à distância, né? Cada um na sua casa e gravações remotas, enfim. É só um dos exemplos, né? De como a gente também teve que entender esse novo normal durante esse período de quase 2 meses, né? Sim, todo mundo está tendo que se adaptar de alguma forma. Eu particularmente sinto muita falta de redação, gosto de estar em redação e é estranho, né? Mesmo já em quase 50 dias nesse esquema, ainda sinto falta de chegar no fim da tarde, ter retorno com os editores, enfim, é algo que me faz falta, e já trabalho com a ideia de que não vai voltar ao normal tão cedo também. Tendência é que a gente continue assim por algum tempo, mas pelo menos o podcast é gostoso de gravar assim. Não é a mesma coisa, mas é gostoso também. Maravilha. Obrigado, André. Valeu. Valeu, Bruno. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Deezer e no Castbox, e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato dos nossos podcasts, fica o pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal, que tem os endereços aqui na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima.